Bom, galera, eu sou o Jean Rendeiro e nós vamos dar continuidade às nossas análises da história, componente curricular da tua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E vamos tratar especificamente da civilização grega, da Grécia Antiga, uma das civilizações mais importantes do mundo ocidental, referência do classicismo. A história da Grécia Antiga ela tem que ser pensada em 5 grandes períodos, em 5 grandes fases, e em cada uma delas você tem uma ideia central. Eu não quero que você se preocupe com essa datação, com essa especificidade cronológica. O que para mim é o mais importante é que você entenda que cada uma dessas fases apresenta para você uma ideia central, uma ideia fundamental. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. 5 fases, 5 períodos. No período pré-homérico, entre os séculos 20 e 11 a.C., você tem a formação do homem grego. Esse é o fundamento. O homem grego surge a partir da fusão de algumas etnias. No período homérico, ele vai se organizar, e a primeira forma de organização social, política e econômica que nós temos na Grécia são os genos, a organização gentílica. No período arcaico, você tem a transição dos genos para a cidade-estado, para aquilo que o grego chama de polis. É o período em que as polis se estruturam, é o período em que as polis se organizam, e entre as várias polis do mundo grego, 2 se sobressaem: Esparta e Atenas. Sempre é bom lembrar que para o teu Enem, Atenas é o fundamento. E o elemento democracia, o objeto de conhecimento democracia, é o mais importante. No período clássico, as cidades-estados da Grécia, capitaneadas, lideradas por Atenas, vão viver o seu apogeu, o seu ápice, o seu esplendor. E aí você não pode esquecer que toda vez que uma civilização chega no auge, toda vez que uma civilização chega no ápice, o próximo passo é a queda, é a sua decadência. É o que você tem no período helenístico. Pré-homérico, formação do homem grego; homérico, surgimento dos genos; arcaico, transição dos genos para polis; clássico, auge da polis; helenístico, a decadência da civilização grega. É dessa forma que tu tem que organizar as coisas. Período pré-homérico. Naquele intervalo de tempo, aqueus, jônios, eólios e dórios, povos chamados de indo-europeus, descem à Europa e ocupam a Península Balcânica, a Península Grega. A partir do momento que os povos chamados indo-europeus ocupam, se sedentarizam na Península Balcânica, eles inevitavelmente vão se misturar. E a partir do momento que eles se misturam, eles dão origem a um homem grego. É claro que esses 4 povos não chegaram ao mesmo tempo, e é óbvio também que já existiam civilizações, sociedades organizadas aqui na Península Grega e em algumas das suas ilhas. Mas fundamentalmente, aqueus, jônios, eólios e dórios foram decisivos para a formação do homem grego. Primeiro os aqueus e jônios, depois os eólios e por último os dórios. Esses 4 povos chegam aqui e dão origem ao homem grego. Fazendo uma comparação forçada, se perguntarem para você, por exemplo, de onde é que vem o homem brasileiro, você responde da mistura, da fusão de 3 povos. Dos índios que já estavam aqui, dos portugueses que chegaram para colonizar e dos negros africanos que foram trazidos para serem escravizados. Da mistura desses 3 povos, o homem brasileiro surgiu, assim como da mistura desses 4 povos, o homem grego surgiu. E quando a gente fala em mistura, quando a gente fala em sincretismo, nós não estamos falando de um processo amigável, de um processo tranquilo. Não. Esse contato entre esses 4 povos, a fusão desses 4 povos, foi em vários momentos beligerante, marcado por disputas, por guerras, por confrontos, mas inevitavelmente eles vão se misturar, e quando eles se misturam, eles dão origem ao homem grego. O homem grego surge no período pré-homérico, você vai para o período homérico. E aí no período homérico, o que você tem? A organização gentílica, a primeira forma de organização da sociedade grega, os genos. Imagina você que a Península Balcânica, a Península Grega foi ocupada por aqueus, jônios, eólios e dórios. Com o passar do tempo eles vão se misturando, se imbricando, se embuletando. O homem grego surge, ele vai ter que se organizar. E a primeira forma de organização social, política e econômica da Grécia é os genos. O gene, a organização gentílica. Várias comunidades onde a terra era uma propriedade coletiva, onde não existia o meu e o teu, onde tudo era nosso, onde tudo era partilhado. Sob o comando geralmente do mais velho, do mais idoso, daquele que ao longo da vida acumulou mais informação, o patriarca, que alguns vão chamar de basileu. Esse indivíduo ele tem o poder dentro daquela comunidade. Sempre é bom lembrar que nos genos todos são ligados por laços de parentesco, de consanguinidade. Imagina uma grande família, 500, 1.500 pessoas vivendo numa só região. Tudo que é tirado da terra é dividido, não há o meu e o teu, como eu disse ainda há pouco, tudo é nosso, tudo é partilhado. É uma espécie de comunismo primitivo. Eu confesso que eu não gosto muito de usar essa expressão. Mas seria algo parecido com isso.
A liderança do patriarca, do mais velho, do mais idoso, ela não é uma liderança econômica, ela é uma liderança política, claro, é ele que diz e que estabelece as leis, é jurídica, é ele que diz quem está certo e quem está errado, é militar, é ele que tem o poder de declarar guerra ou a paz. Mas ele não tem privilégio econômico. Na hora de dividir aquilo que foi produzido, na hora de dividir aquilo que foi coletado, caçado, enfim, a parte dele é tal qual a de qualquer um outro membro da comunidade. Dentro, portanto, do período homérico, você tem a Península Grega, a Península Balcânica, organizada em vários gêneros, em várias comunidades. No finalzinho do período homérico, no início do período arcaico, nessa transição ocorre o fim dos gêneros, a desagregação gentílica e o surgimento da cidade-estado e o surgimento da polis. Existe uma explicação evolucionista que é até natural. Com o passar do tempo, os gêneros foram se aglutinando com os gêneros próximos, fazendo alianças, algumas delas militares, outras de consanguinidade. Esses gêneros foram se juntando a outros, formando outras comunidades, e essas comunidades foram crescendo e, naturalmente, deram origem às cidades-estados, deram origem às polis. Mas existe uma outra explicação. Uma explicação baseada no surgimento da propriedade privada, no estabelecimento da desigualdade, no surgimento de uma elite que vai ter acesso à terra e, portanto, privilégios. É essa elite que cria a cidade-estado, com uma série de instituições, beneficiando e atendendo os seus interesses, e submetendo uma maioria da população que não tem acesso à terra. No final do período homérico, no início do período arcaico, você tem o surgimento das cidades-estados, o surgimento das polis. Seja através de uma perspectiva evolucionista, com o passar do tempo os gêneros vão se juntando a outros próximos e dão origem às cidades-estados, seja através de uma perspectiva marxista, a partir da luta de classes e dos confrontos que se estabelecem com o surgimento da propriedade privada. A cidade-estado surge. Várias. Duas são as mais importantes. Uma, em especial, para o teu Enem. E aí cá para nós. Sem exagero. É Atenas que te interessa. E especificamente aquilo que gravita em torno do conceito de democracia. Mas antes da gente falar e centrar nosso foco na democracia, vamos passear rapidamente aqui pelas duas cidades-estados mais importantes. Esparta estava localizada, Esparta nessa coluna, Atenas nesta outra coluna. Esparta estava localizada na região da Lacedemônia, Lacônia, chamada também de Peloponeso. Uma região acidentada, montanhosa, de difícil acesso, mas com vales férteis. E em função desses vales, eles desenvolveram a agricultura. Os dórios, que foram os últimos a chegarem na Grécia, acabaram ocupando essa região e acabaram dando origem à cidade-estado de Esparta. Nesses vales férteis, eles desenvolveram a agricultura e a criação de animais para subsistência. Era uma economia plenamente agropastoril, basicamente agropastoril. A sociedade espartana era estamental, rígida, estanque. Ela não admitia a mobilidade social. E a base era o Hilota, um personagem sui generis, típico de Esparta. Para alguns ele é um escravo, porque não é dono da própria vida. Para outros ele é um servo que pertence ao Estado, até porque o governo espartano é dono dele e faz com ele o que bem entende. O Hilota pode ser usado na agricultura, pode ser usado em serviços públicos, pode até mesmo ser usado na guerra. Só não confunda, ele não é soldado e nem recebe treinamento militar, mas ele pode ser usado pelo Estado na guerra, nas mais variadas tarefas. Um detalhe interessante sobre essa sociedade, que por ser uma sociedade xenófoba, ela não aceita o estrangeiro. O personagem estrangeiro, ele não existe aqui em Esparta. É importante também salientar que a elite espartana é formada pelos descendentes dos dórios, os espartanos, propriamente dito, os esparciatas, como preferem alguns. Existem também os periecos, que são os da periferia, os que viviam nas áreas mais afastadas e dedicavam-se ao comércio e ao artesanato, basicamente. Sociedade espartana, estamental, rígida, baseada no ilotismo, onde a cidadania estava apenas para o esparciata, para o espartano, descendente dos dórios dos colonizadores. Politicamente, Esparta nunca experimentou outro modelo que não seja a oligarquia. A oligarquia foi a base da estrutura política de Esparta, do início ao fim da sua história. Governo de uma minoria. Só os espartanos esparciatas poderiam fazer parte das instituições políticas que existiam aqui. E os espartanos esparciatas, homens. Só eles poderiam compor a APELA, a Assembleia do Povo. Só eles poderiam compor a Gerúsia, uma espécie de senado. Só eles, da Gerúsia, poderiam compor a diarquia, o governo de 2 reis. Estrutura política, oligarquia, governo de uma minoria. Só o espartano esparciata, descendente dos dórios colonizadores, tinha acesso à vida política. A educação em Esparta era a responsabilidade do Estado, voltada para formar o soldado, somente para os homens. O Estado assumia essa responsabilidade na preparação do guerreiro. A família não tinha um papel. Aliás, tinha um papel importante até os 7 anos de idade. Mas a partir dos 7 anos de idade, começava o agogê, começava a formação, a escola militar espartana, para preparar uma máquina de guerra, um soldado extremamente preparado para lidar com os confrontos.
A mulher é importante nessa sociedade, extremamente valorizada. Calma, o que não significa dizer que essa sociedade seja matriarcal. O que não significa dizer que ela seja cidadã. O que não significa dizer que ela participe da vida política, não. Mas ela era respeitada e valorizada, porque cabia a ela gerar o homem, o soldado espartano. E quando a gente fala de uma mulher valorizada, é a mulher esparciata. Importante salientar isso. Atenas. A cidade-estado de Atenas estava localizada na região da Ática, uma região toda entrecortada, banhada pelo mar Egeu, próxima à saída do Mediterrâneo. Era uma região repleta de baías, de golfos, perfeita para a instalação de portos. Aliás, um dos portos mais movimentados de todo o mundo grego estava lá, sob o domínio de Atenas, o porto de Pireu. Atenas vivia basicamente do comércio marítimo. O comércio marítimo, em função dessa estrutura portuária, sustentava a cidade. Já dá logo de cara para você perceber que é uma sociedade cosmopolita. Atenas tinha dentro dela uma amostra do mundo conhecido. Uma cidade, estado, uma polis, aberta a influências externas, capaz de influenciar várias outras civilizações. Era uma sociedade baseada no escravo. O escravo era a maioria da população aqui. Esse escravo, na sua grande maioria, oriundo das guerras, prisioneiros de guerra. Existiu, é verdade, escravidão aqui em Atenas, ligada à dívida por um breve período. Em regra, a escravidão está sustentada, baseada nas guerras. Prisioneiros de guerra. É importante salientar também que qualquer indivíduo aqui em Atenas poderia ter escravo. Não era um luxo do Estado apenas. Qualquer um. Até os cidadãos mais pobres aqui poderiam ter os seus escravos. A base dessa sociedade. E uma sociedade que admitia em determinado momento mobilidade social. Até o próprio escravo, se alcançasse a sua liberdade, como a maioria deles são prisioneiros de guerra e são estrangeiros, virava uma espécie de meteco. Não tinha privilégios políticos, nem era cidadão, mas poderia viver nessa sociedade. Os eupátridas, os georgóis e os demiurgos constituíam a cidadania plena. Existiam os tetas também, que era uma espécie de ateniense pobre, que por ter nascido em Atenas também era considerado cidadão desde a democracia. Nós vamos falar sobre isso. Sociedade dividida em classes, que admite a mobilidade social, porque o critério econômico é importante, baseada no trabalho escravo, onde qualquer indivíduo pode ter um escravo, basta para isso ter condição de comprar. A origem desses escravos eram as guerras, prisioneiros de guerra. A gente fala muito de Esparta, guerra, que a gente chega a pensar que Atenas não faz guerra. De que a guerra não faz parte da vida de Atenas. Aliás, a guerra é um elemento constitutivo da identidade do povo grego como um todo, inclusive em Atenas. É importante lembrar que a educação ateniense ela não é responsabilidade do Estado, é da família. E o papel fundamental é preparar um intelectual, preparar um cidadão que possa contribuir com a cidade. É importante salientar que a mulher grega como um todo, essa mulher aqui de Atenas, é uma mulher submissa ao homem, é verdade. É uma mulher que é subordinada ao marido, subordinada ao pai, subordinada ao irmão mais velho, que nunca vai ter autonomia plena. Típica da mulher grega. A mulher em Esparta é uma exceção, ela é até muito mais valorizada. Percebam que são cidades-estados completamente diferentes. É importante salientar que em dois aspectos, todas as cidades-estados gregas convergiam. Todas falavam a mesma língua, todas acreditavam nos mesmos deuses. Ponto final, só isso. Elementos culturais, porque no mais eram completamente distintos. Por isso a Grécia nunca formou um Estado unificado. Por isso a Grécia nunca formou um império. Por isso você não pode falar em unidade política na Grécia Antiga. E essa democracia, invenção dos atenienses? É importante que a gente entenda. A democracia como modelo político ela surge a partir de uma evolução. Atenas nasceu monarquia. Da monarquia ela virou aristocracia. Da aristocracia ela foi governada por dois legisladores. Dos legisladores surgiram os tiranos. Entre os tiranos, a democracia apareceu. Clístenes cria a democracia, tirano. Péricles consolida a democracia. Democracia, governo do povo, etimologicamente falando. Só é povo quem é cidadão. E o ateniense sempre deixou bem claro que é cidadão o homem adulto nascido na cidade, filho de pai e de mãe que nasceu na cidade. A mulher está excluída da cidadania, os escravos estão excluídos da cidadania. Os estrangeiros não participam da cidadania. É só uma minoria que tem acesso a esse modelo político. Só essa minoria é considerada povo, só essa minoria tem acesso à cidadania. Só eles participam da vida política. O homem adulto, nascido na cidade, filho de pai e de mãe que nasceu na cidade. É ele que vai direto para a praça pública, sem intermediário. E lá na praça pública, na Ágora, ele levanta sua mão, apresenta as suas propostas. Refuta, negocia, confabula, se organiza. Ele faz isso de maneira direta, sem intermediários. Como eu disse, é uma minoria. Se é uma minoria, a democracia é elitista.
Só os homens, as mulheres não participam da democracia, por isso ela é patriarcal. Mas para você participar da democracia ficando na praça pública, diuturnamente, debatendo, discursando, discutindo, tu tem que ter tempo. Tempo que o grego valoriza muito e que ele chama de ócio. Ócio é o tempo que você tem e que você dedica àquilo que é produtivo, a arte, a música, a filosofia, a política. Só tem ócio quem tem alguém que trabalhe para você, que produza para você, que cuida das suas coisas. Tu tem que ter escravo para que tu tenha tempo, ócio, e consequentemente tu possa participar da vida política. Só há democracia se houver escravidão. Por isso a democracia grega ela é direta, elitista, patriarcal e escravista. Todos os que participam da democracia, não são todos os que moram na cidade, todos os que participam da democracia são iguais perante a lei, daí a expressão isonomia. São iguais politicamente, daí a expressão isocracia. E são iguais no acesso e no direito à fala, à palavra, ao argumento, isogeria. São os elementos de igualdade que valem para aqueles que participam da democracia e não para todos os moradores da cidade. Essa democracia antiga ela tem que ser contrastada com a democracia contemporânea. Essa democracia que surge a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo entre os séculos XVII e XVIII, e que cada país ocidental dito democrático evolui de acordo com os seus critérios. É importante comparar a democracia grega com essa democracia contemporânea, com essa democracia que alguns chamam de burguesa, a atual. Tanto na Grécia quanto hoje, o governo do povo é o conceito de democracia. Na Grécia só é povo quem é cidadão. Hoje só é povo quem é cidadão. A diferença fundamental entre os dois modelos de democracia reside no conceito de cidadania. Para os gregos, o conceito de cidadania é bem restrito. Hoje em dia, desde o Iluminismo e da Revolução Francesa, o conceito de democracia ele foi alargado. Todos são cidadãos. Se todos são cidadãos, todos podem participar da vida política. Tu já há de convir comigo. Que não dá para colocar todo mundo numa praça pública para construir a vida política. Nós temos então hoje que escolher o que temos de melhor, que escolher os nossos representantes. Por isso a democracia atual ela é indireta ou representativa. Universal porque todos participam. Indireta ou representativa porque todos participam escolhendo os seus representantes que vão indiretamente falar por você. E a nossa democracia hoje, ela admite a existência de grupos de pressão organizados que podem exercer sobre as instituições pressão para mudanças ou manutenção da estrutura política, econômica e social. A religiosidade é um dos poucos elementos que proporcionam uma certa unidade entre as cidades e estados gregas. Esse é um daqueles aspectos que você não abre a boca para dizer a religiosidade de Esparta, religiosidade de Atenas. Não, é a religiosidade da Grécia. Os gregos eram politeístas porque acreditavam em vários deuses. Deuses com a forma humana. Agora um detalhe. O antropomorfismo, forma humana dos deuses, não era só física, era psicológica também. Quando os gregos imaginavam seus deuses, eles imaginavam seus deuses tal qual os mortais. Deuses que mentiam, que traíam, que amavam, que odiavam, que eram capazes de gestos de extrema virtudes e gestos nefastos. Todos os deuses eram ligados ao cotidiano, esse é o significado de pragmatismo. Os gregos, nos seus oráculos, cultuavam seus ancestrais, seus antepassados, e era muito comum entre eles consultar os oráculos e homenagear os antepassados. Era comum entre os tetas pobres, os esparciatas ricos, os espartanos ricos e até entre os ilotas, se nascessem naquela região. A religiosidade, portanto, é um dos poucos elementos convergentes aqui. No período clássico você tem um apogeu das cidades-estados. É quando o comércio se consolida. É quando Atenas faz com que, por volta do século V a.C., com que a maioria das cidades gregas copiem a sua democracia. Por isso que a gente diz que é nesse momento que a democracia grega se consolida, quase todo mundo na Grécia vai reproduzir esse modelo democrático que os atenienses criaram. Esparta não. É nesse período que a filosofia clássica ganha força. É nesse momento, no período clássico, que Sócrates, Platão e Aristóteles começam a construir o pensamento filosófico ocidental. Podemos afirmar também que é exatamente no período clássico em que a Grécia vive o seu auge que nós temos o início do fim. Porque é nesse momento que os persas começam a avançar do Oriente, os persas, que eram chamados pelos gregos de medos, ou medos. A guerra inevitável que vai acontecer em função do avanço dos persas e a organização dos gregos, elas ficaram conhecidas por várias guerras médicas, ou greco-pérsicas. A gente costuma dizer que os gregos venceram essa guerra, e eles só venceram essa guerra porque todos se juntaram. Apesar das suas diferenças, eles se juntaram. Esparta e Atenas estiveram juntos nas guerras médicas, derrotaram os persas. E depois disso, começaram uma guerra entre eles, que vai marcar a sequência, que vai marcar o período helenístico. Venceram os persas,
E depois disso começaram uma guerra. De um lado, a Confederação de Delos, sob o comando de Atenas, e as cidades-estados de influência de Atenas. De outro lado, a Liga do Peloponeso, sob o comando de Esparta, e as cidades-estados sob a influência de Esparta. Era uma guerra de gregos contra gregos. Como Atenas estava avançando e tomando conta de tudo, Esparta respondeu. Atenas avançou e já tomava conta de tudo, só faltava o Peloponeso para que Atenas dominasse a Grécia toda. Por isso o nome da guerra, Guerra do Peloponeso. É a guerra de gregos contra gregos. E Esparta venceu. A gente costuma dizer que Esparta venceu, mas a Grécia toda perdeu. A Grécia toda perdeu porque os gregos vieram de 2 sucessivas guerras contra o inimigo externo, os persas, e entre eles, numa espécie de guerra civil. Isso enfraqueceu o mundo grego como um todo, o que vai facilitar a invasão que veio do norte, a invasão dos macedônios, que vão descer e ocupar a Grécia toda com Filipe e com Alexandre. Alexandre domina a Grécia e avança com os macedônios por grande parte da Europa Oriental, do Oriente Médio até o Egito. Talvez seja o maior legado de Alexandre, depois de ter dominado o Ocidente e o Oriente, foi ter juntado a cultura do Ocidente com o Oriente, a cultura dos gregos com a dos persas e egípcios, criando uma cultura híbrida, sincrética, o helenismo. Um abraço, pessoal!